Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje, de uma forma diferente, sem a família da fé presente, devido à fase vermelha, à fase emergencial, a família da fé está em casa, acompanhando do outro lado a essa ministração de hoje. Cuidem-se, todos vocês. Recebo todos em saúde, a mão poderosa de Deus guardando todos vocês. E todos que já nos acompanham, através da internet. Mas, graças ao nosso bom Deus, nós temos esse meio de comunicação para transmitir e todos receberem o alimento ao mesmo tempo, através da internet. Louvado seja Deus por esse meio de comunicação. E hoje nós vamos dar continuação, prosseguimento ao tema Conselhos, na sua quinta parte. Então você que já nos acompanha e toda a família da fé que está aí hoje do outro lado, ô pastor, hoje eu estou do lado de cá, acompanhando o Senhor. Graças a Deus. É necessário esse momento da gente se cuidar um pouco mais no que diz respeito à saúde de cada um de vocês. E daqui eu sigo ministrando, alimentando, todos nós sendo alimentados por esse Deus maravilhoso que nos dá sempre a sua palavra, o seu alimento, o Evangelho da graça. Então você que nos acompanha, anote o nome da reunião, Conselhos, parte 5. Hoje nós vamos falar sobre a fé. É isso mesmo, sobre a fé. Mas não de uma forma que cobra de Deus as coisas, não de uma forma que discute com Deus, que exige de Deus as coisas. Ele tem que me dar, Ele tem que fazer, Ele tem que me curar, Ele tem que me prosperar. Não é dessa forma que nós vamos aprender sobre a fé. E nem tampouco ameaçando Deus. Se Ele não fizer, eu saio da igreja. Não é dessa forma que nós vamos falar sobre a fé. Mas uma fé com paciência. É dessa maneira que nós vamos aprender, conforme a Bíblia ensina, conforme está descrito. Uma fé que confia em Deus, que respeita a Deus. Uma fé que espera, porque o Evangelho diz em Romanos, e é o Evangelho que explica isso, que fala sobre isso, capítulo 10, verso 11, que todo que nele crê não será envergonhado, abençoado. Então você que está esperando algo, você que colocou diante de Deus tudo aquilo que você precisa, você não será envergonhado. Se mantenha na perseverança, se mantenha na confiança, porque o Evangelho diz, repito uma vez mais, Romanos 10, 11, todo que nele crê não será envergonhado. Portanto, meu amado, eu recebo que Ele vai suprir o que você precisa. Agora, nesse assunto, fé, é bom que você saiba que a nossa fé pode ser provada. Provada, meu amado. Como foi provada a fé de Abraão. Como que Deus prova, pastor Sandro, a nossa fé? Não dando, na hora que a gente quer, aquilo que a gente quer. De repente, pode acontecer dessa maneira. Deus provar a mim e a você, não dando na hora que a gente quer, aquilo que a gente quer. E a fé de Abraão, nesse sentido, foi provada. Ele queria um filho, e Deus não deu na hora que ele queria aquele filho. E o que aconteceu depois? Ele discutiu, ele ameaçou Deus a abandonar? Não, ele teve que esperar. Esperar, abençoado. E esperou contra a esperança. Porque se Deus é soberano, o que a gente pode fazer? Nada. A gente não pode ameaçar Deus, a gente não pode discutir com Deus.
A gente não pode. Tem lugares que ameaçam a Deus, até ensina as pessoas a colocar Deus na parede, a colocar Deus à prova. Dê tudo que você tem, se Ele não fizer, você sai daqui. Isso, cobra dele agora, exige dele agora. Ele vai ter que te dar um novo relacionamento, uma nova pessoa. Ele vai ter que te dar a cura do câncer. Ele vai ter que te dar esse emprego. E nós vamos exigir dele. Há lugares que fazem isso. Mas se Deus é soberano, nós temos que respeitá-lo. E foi o que o pai Abraão fez. Ele o respeitou. E diz o Evangelho que enquanto ele esperava a promessa, ele dava glórias a Deus. Ao invés de reclamar, ao invés de ficar inquieto, impaciente, nervoso, ou cheio de murmurações, ele dava louvores a Deus. Assim eu declaro e recebo você que está aí do outro lado, com esse coração abençoado, em um nome do Senhor Jesus, com esse coração. Chega de sermos ingratos, chega de sermos um povo que afronta a Deus com os lábios. Nós temos que amá-lo, adorá-lo, respeitá-lo em um nome do Senhor Jesus. Olha o que diz em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 19. Abra sua Bíblia, você que acompanha esse vídeo, e vamos ler junto comigo. Romanos 4, a partir do verso 19. Romanos, Evangelho, capítulo 4, a partir do verso 19. Eu vou ler algo que está no Evangelho da Graça. Romanos é uma epístola que explica a graça de Deus, abençoados. Explica a graça de Deus. E a fé de Abraão foi provada. E eu recebo você tendo a maturidade e o coração que Abraão teve. Mas pastor, no meu caso, eu não posso esperar. Deus tem que dar um jeito nessa situação para logo. Abraão esperou, mas eu não posso esperar não. Eu estou precisando muito do que eu estou precisando. Se Deus é soberano, repito uma vez mais, o que é que nós podemos fazer, abençoado? Nada. O que nos resta é respeitá-lo e esperar. Isso faz parte da fé. Quem realmente está vivendo a fé, põe em prática o que está descrito aqui, em Romanos capítulo 4, a partir do verso 19. E sem enfraquecer na fé, e sem ficar nervoso, e sem ficar em contendas com Deus, em murmurações, nervoso, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Então, ao invés de Abraão reclamar, ele dava glórias a Deus. Era assim que o pai Abraão viveu a fé, e eu declaro você também, em um nome do Senhor Jesus. Temos que viver a fé como Deus manda, como Deus ensina, abençoado. E não do nosso jeito. Somos nós que temos que nos moldar a Deus. Eu tenho ensinado isso aqui em outras reuniões passadas. É você que tem que se moldar a Deus. É você que tem que se sujeitar à palavra dEle. Sem enfraquecer na fé. Sem murmurações, sem esmurecer. Sem abandonar a confissão. Mas se manter com a palavra positiva, em linha com o Evangelho. Sou mais que vencedor. Tudo isso vai se arrumar. Deus vai suprir as minhas necessidades. Deus é comigo em nome de Jesus. E segue o glorificando, exaltando o seu nome,
como fez Abraão. Declaro você nessa fé, porque é a fé bíblica. A fé bíblica. Tem muitos lugares que o pastor está no púlpito falando de uma fé voltada para objetos. Eu estou aqui passando para você uma fé bíblica. Aqui, na graça de Deus, na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, é algo em Deus, é uma fé em Deus, é a fé bíblica como ensina. Na Bíblia não há objetos, não há rosa, não há manto, não há lenço, mas isso, pastor, auxilia na fé. Mentira! Isso atrapalha, as pessoas acabam congregando, ao invés da palavra, de Deus ser o foco, é os objetos. E se naquela congregação, naquele lugar não tem objetos ungidos, ela vai para uma outra igreja. E se nessa igreja não tiver objetos ungidos, ela vai para uma outra igreja. E assim está muitas pessoas, atrás de objetos, porque foi ensinado para ela, e isso é doutrina de homens, que os objetos auxiliam na fé. Isso atrapalha, porque tira Deus do foco, e o objeto se torna o foco, o pão ungido se torna o foco, e as outras demais coisas. Um pastor, uma liderança, um líder religioso que está em um púlpito pregando, ele tem que transmitir a palavra de Deus, a vida espiritual, e não ficar dando objetos, coisinhas. Pegue isso, leve aquilo e toque naquilo outro. É a vida espiritual que tem que ser ministrada, porque é a fé que alimenta a vida espiritual, a palavra, em nome do Senhor Jesus. Abra também a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, verso 15, ainda falando da conduta, da fé de Abraão. E diz assim, Hebreus, capítulo 6, verso 15: e assim, depois de brigar com Deus e colocar Deus na parede, depois que Abraão ameaçou Deus, ele obteve a promessa? Não, abençoados. E assim, depois de esperar, é como eu falei no início, saiba que você pode ser provado, a sua fé pode ser provada. De repente você quer muito uma coisa, naquela hora, e pode não acontecer na hora que a gente quer. Vai vir, mas vai vir depois, no tempo e na hora de Deus. Mas é como também está descrito em Romanos: o que nele crê não será envergonhado. Continue crendo que você vai tomar posse no devido tempo. E aqui em Hebreus 6,15 começa assim: e assim, depois de esperar com paciência, está vendo? A fé não é uma coisa de cobranças, de ameaças, de objetos. Veja que o que está acontecendo lá fora na religião é totalmente diferente do que está descrito. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, o filho que Deus havia prometido a Abraão. Agora, já que estamos aqui em Hebreus, veja o que diz também a respeito da fé. O capítulo 11, verso 1. 11 é o capítulo, verso 1. E começa assim, meus amados. Você que acompanha essa transmissão, Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, como diz o livro de Gênesis, de maneira que o visível veio a existir
das coisas que não aparecem. Então, no comecinho da leitura, no campo da fé, no território da fé, eu chamo a existência, as coisas, pela palavra, como Deus fez, como diz o livro de Gênesis. Haja luz, e a luz passou a existir. E assim as demais coisas. E depois disso que eu devo cobrar, exigir, ameaçar sair da igreja? Não. E espero. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu chamo a existência pela palavra, como assim Deus fez, e espero, abençoado. Você não está vendo ainda, mas aí dentro da tua mente já é uma realidade, já é uma convicção, do jeito que eu estou determinando, pensando, mentalizando, recebo, se materializando em um nome de Jesus. Isso, e mais aquilo. Pelo poder da palavra, eu chamo a existência isso, para o meu corpo, para as minhas finanças, para a minha casa, para a minha vida, em um nome do Senhor Jesus. E espero, com paciência no Senhor. Pessoas vão rir de você, vão achar ridículo essa sua maneira de viver. Mas não importa, o que importa é estar no centro da vontade de Deus. Pessoas vão rir de você. Sara também riu do anjo. E o anjo falou para ela: olha, não existe nada demasiadamente impossível para Deus, viu? Viu, filhinha? Ela riu no seu íntimo, como pode? O meu marido já é velho, eu também. Não tem condição, e aparece um anjo hoje, e depois fala que daqui a um ano volta de novo, justamente para celebrar essa gravidez. Impossível um negócio desse. E riu-se por dentro. Isso pode estar acontecendo com você. Você está nesse pensamento, nessa fé, mentalizando, vai acontecer, recebo tomando posse, e tem pessoas zombando de você, rindo de você, pessoas criticando a sua fé, mas não importa. O que importa é você estar no centro da vontade de Deus. O Evangelho diz, mais precisamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que nós não andamos por vista, e sim por fé, abençoado. É isso que importa, para mim e para você que está aí do outro lado. É que não andamos por vista. Deixa o povo falar, nem ligue, deixa o povo falar, abençoado. O que importa é a gente estar no centro da vontade de Deus. E Deus promete que você não será perturbado. E Deus promete que você não será envergonhado. Todo aquele que nele crê. E eu creio e declaro você também crendo em nome de Jesus. Tem essa fé. É de glória em glória, abençoado. Que as coisas vão se materializando. Deus, ele foi chamando a existência e as coisas foram se materializando. Assim também deve ser a fé de um cristão na graça de Deus. Abençoados, não existe saída humana para nós. Não existe saída humana para você. Não existe uma outra possibilidade. Não existe uma outra porta. Só a mão poderosa de Deus em nossas vidas. Mas tem pessoas aqui em casa, pastor, que não acreditam muito nisso não. O meu marido mesmo fala que eu estou sendo enganada. Eu sou uma idiota de acreditar no Evangelho da Graça e de estar congregando na igreja que o Senhor ministra a palavra. Deixa para lá, abençoado. Se essa pessoa quer viver assim, deixa para lá. Creia você. Permaneça você no centro da vontade de Deus. Que todo aquele que nele crê não será envergonhado. Se mantenha você na palavra em nome de Jesus. A Sara também riu. Mas no final, o que prevaleceu foi a palavra de Deus.
O filho não veio. Ela ficou grávida. Ela riu. Tem pessoas rindo de você, zombando da sua fé, mas não importa. No final, o que vai prevalecer é a palavra do Senhor, se cumprindo nos teus caminhos, como se cumpriu na vida de Abraão e de Sara, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho, e nem tampouco você, nenhuma comprovação, por exemplo, porque esse capítulo 11 aqui fala dos heróis da fé. Eu não tenho nenhuma foto, nenhuma filmagem, nenhuma comprovação que Moisés, pela fé, atravessou o Mar Vermelho. Eu não estava lá. Como também eu não estava no momento em que Deus falou: haja luz, haja isso e haja aquilo, e tudo passou a existir. Eu não tenho nenhuma comprovação, não tenho, mas não importa. O que importa é que está escrito. E se está escrito que o meu Deus trouxe à existência todas as coisas através da palavra, amém, eu recebo. Eu não estava lá para ver, mas se é assim que diz, abençoado, como diz aqui o verso 3 do capítulo 11, se é assim que diz, vamos crer. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Pastor, o senhor tem uma comprovação, o senhor estava lá, que Deus realmente trouxe à existência as coisas através da palavra? Porque tem pessoas aqui em casa que me chamam de idiota, por acreditar na fé que está sendo ensinada agora. Eu não tenho. Mas se é assim que a Bíblia diz, eu creio e declaro você também crendo. E permaneça crendo. E se tem alguém que não crê, já que a pessoa quer viver assim na incredulidade, com esse coração perverso, deixa. Creia você, abençoado, em nome de Jesus. O que importa é que está escrito aqui. Eu não tenho nenhuma comprovação. A fé de Abel, o testemunho de Abel até hoje, diz aqui, chama a nossa atenção. O senhor estava lá para ver se realmente o Abel foi o mais generoso do que Caim? Não estava lá. Não tenho nenhuma comprovação. Só tem uma filmagem, pastor Sandro? Também não tem. Mas se é assim que a Bíblia diz, eu creio que Abel foi generoso e ofertou o melhor para Deus. E assim eu declaro você também sendo alguém de coração generoso na obra da graça de Deus. O que importa é que está escrito, assim diz, então vamos crer e vamos colocar em prática. É como diz Paulo, vamos reter o que é bom. E aquilo que não é legal, deixa de lado. Vamos viver a fé. Vamos pegar os bons exemplos e aplicar na nossa vida. Vamos exercitar na nossa vida os bons exemplos, em nome de Jesus. Assim eu declaro a todos vocês. Eu faço uma pergunta, nesse momento, a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão. O que é que você não vê com esses olhos físicos, e que você está precisando muito? O que é que você não vê? Pense, pastor, a minha cura, com esses olhos físicos, eu não estou vendo. Pastor, eu não estou vendo a minha prosperidade. Pastor, eu não estou vendo a minha casa própria, porque eu ainda moro de aluguel. Pastor, eu não estou vendo o meu emprego. Pastor, eu não estou vendo um novo companheiro, uma nova companheira, eu ainda não estou vendo. Tenha fé. Tenha convicção do que você quer. Ponha a sua fé em Deus e chame a existência, porque pelo poder da palavra as coisas passaram a existir, diz Hebreus 11, verso 3. Nós estamos chamados a viver a fé bíblica, que é loucura para muitos, que é motivo de crítica para muitos, de riso para muitos, deboche para muitos, mas não importa. Se a Bíblia diz que é assim, coloque em prática e as coisas vão passar a se materializar de glória em glória em sua vida, abençoado.
Essa cura física que você não está vendo, ela vai acontecer em nome de Jesus. Eu recebo esse emprego em existência, do jeitinho que você quer, do jeitinho que você está pensando, mentalizando. Pastor, eu quero um emprego com um bom salário, com benefícios, e que eu tenha folgas, porque eu quero alimentar o meu espírito, eu quero estar congregando, eu quero ter o meu momento, o meu tempo com Deus. Então, do jeitinho que você está pensando, abençoado, chame a existência e espere. Porque todo aquele que nele crê não será envergonhado. Vai se cumprir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pastor, eu estou mentalizando a minha casa. Desse jeito, é assim que eu quero aqui, aqui e aqui. Continue nessa fé. E creia que os anjos estão ministrando ao seu favor. E do jeito que você está desenhando na sua cabeça, você vai tomar posse. Porque é assim que Deus nos ensina nessa manhã. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Algo que não existia passou a existir. Isto se chama fé segundo o Evangelho da graça de Deus. E o verso 2, ele é maravilhoso também, do capítulo 11. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Quando uma pessoa anda por fé, ela dá testemunho dessa fé. A pessoa dá fruto dessa fé. Há nela um ânimo, há nela uma convicção, há nela uma boa confissão em linha com a graça. Ela dá testemunho dessa fé. Abraão deu testemunho da fé dele. Tanto é que esse testemunho alcançou a nossa vida, sem enfraquecer na fé, esperando contra a esperança, ou seja, dando um bom testemunho de fé. Tem muitas pessoas que têm conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, mas não dá um bom testemunho, como os heróis da fé. Você não vê a pessoa se entregando a essa certeza, não há nela bom ânimo, e sim desânimo. Infelizmente, são pessoas que não dão bom testemunho. Você não vê nela segurança, você não vê nela uma positividade, uma postura de uma pessoa que recebeu a revelação da graça de Deus. Você vê nela uma pessoa ansiosa, inquieta, agitada. Eu recebo você em fé, em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, o verso 4 fala da fé de Abel. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual ele teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha o testemunho dele. Mesmo depois de morto, o testemunho dele fala até os nossos dias. Que coisa linda. Ele deu o melhor para Deus. Ele não deu o pior para Deus. E Deus se agradou do que ele fez. Que testemunho lindo. Nossa, essa pessoa tem conhecimento da graça de Deus, mas não se entregou ao desânimo. Está passando pelo vale da sombra da morte, com aquela notícia ruim do médico, mas está ali confessando, determinando, acreditando na existência da sua cura. Que testemunho! Isso é testemunho. Isso é testemunho. Você ter o conhecimento da palavra e se manter na fé, dá bom testemunho, abençoado. Ou você está desanimado? Não desanime. Não se entregue à ira, ao nervosismo, à ansiedade. Recebo você em fé, em nome do Senhor Jesus. As lutas, essa situação aí que você está enfrentando, não vai impedir o agir de Deus. Não vai. Porque não existe nada demasiadamente impossível, difícil para o nosso Deus. E eu recebo você nesse crer. Recebo você em segurança. O Espírito de Deus te pondo firme. Porque não dá para viver assim,
Um dia cheio de fé, outro dia angustiado, desanimado, nervoso. A você foi revelada a palavra da graça. Você não pode viver assim não, abençoado. A você foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus. É importante que você confesse nesse momento: Senhor, não recebo isso na minha vida. Eu não quero crer que em todos os momentos da minha vida o Senhor me guarda, e depois, no outro dia, sem essa segurança, sem essa fé, sem esse entendimento, eu não quero viver assim não. Eu recebo meu coração em paz. Porque tem pessoas assim, um momento ela crê, ela está confiante que o Senhor está guardando a ela. Em outro momento, desesperado, nervoso. Diga: Senhor, não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Uma hora confiante que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege, que o Senhor vai me prosperar, e outra hora desesperado, angustiado, triste, pensando que o Senhor me abandonou, que o Senhor me deixou. Não, não recebo isso na minha vida. Anule isso no seu coração, você que se encontra assim. Pastor, eu estou assim. Uma hora eu estou confiante, cheio de fé, que Deus está me guardando mesmo, que as coisas vão se acertar na minha vida. Outra hora eu estou chorando, eu me encontro chorando, eu me encontro desanimado, com o meu coração cheio de preocupação, que amanhã eu não vou ter comida, que amanhã eu não vou ter prosperidade, que amanhã eu vou morrer, e que o meu filho também vai sofrer, que a minha família também vai sofrer, e tanta coisa ruim vai acontecer. Eu anulo tudo isso da sua vida em nome de Jesus. Coloque em prática, abençoado, a palavra que você está recebendo agora, que é viva e eficaz. Receba a paz de Deus em você, abençoado, eleitos de Deus. Viva um dia de cada vez. Receba você em paz. O Senhor Jesus disse para a gente nunca se preocupar com o dia de amanhã, para a gente não sofrer por antecipação. Às vezes você está preocupado com uma coisa que é para a semana que vem. Às vezes você está preocupado com uma coisa que é para daqui a 2 meses. De repente você está preocupado com uma coisa que é para depois de amanhã. Viva o dia de hoje, pedra viva, eleito de Deus. Assim disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio de quem? Veio de Deus. Se Ele veio de Deus, Ele é a expressão exata de Deus, do pensamento, do amor de Deus. Então, as suas palavras veio de Deus. E Ele disse: não se preocupe por antecipação. Viva um dia de cada vez, em o nome de Jesus. Receba que hoje e amanhã você está guardado pelo Senhor. Confesse isso: eu recebo que hoje e amanhã eu estou guardado pelo Senhor. Você que acompanha esse vídeo, confesse: eu recebo que hoje e amanhã eu estou guardado pelo Senhor. Que coisa linda! Confie no Senhor. Disse o profeta Isaías. Confie no Senhor. Isaías 25, verso 3 e verso 4. Que você deve confiar no Senhor. E Ele vai conservar você em perfeita paz. Preocupações não levam a nada. Receba o conselho do Senhor nessa manhã. A ansiedade só traz dor, doenças para o nosso corpo. Você está bem de saúde, mas por causa da ansiedade acaba adoecendo, abençoado. Não dê poder para a ansiedade. Porque se você der poder para a ansiedade, você vai perder a sua paz. Olha o que disse o Senhor Jesus em Mateus 6,25, já que eu fiz menção. Palavras ditas por Jesus. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Viva o dia de hoje. Mateus 6,25. Não dê poder para a ansiedade, abençoado. Porque se você dá, ela tira a sua vida. E começa assim, Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Conselho do Senhor Jesus. A expressão exata do amor de Deus. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O Senhor Jesus coloca os seus ouvintes a pensar. Pensem, o que é mais importante? A roupa ou a vida? A vida. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus criou as aves, mas a criação filho é a mais importante para Ele. Tem pessoas que gastam muito dinheiro com um bichinho, um animalzinho. Ela gasta o dinheiro que for, mas se uma pessoa estiver precisando, até mesmo na família, ela não tem. Mas já para aquele bichinho, aquele animalzinho, ela tem tudo. Ela arruma, ela dá um jeito para cuidar daquele bichinho. Agora, se for uma pessoa, uma vida, aí já não tem, não conta comigo, e etc, e etc. E se falar da obra de Deus, é que não tem mesmo. Aí que o coração é duro, aí que piorou mesmo a coisa. Qual de vós, verso 27, importante isso aqui. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Está vendo, abençoado? Não adianta você andar ansioso. Isso só vai te causar dor, preocupação, doença, mal-estar, nervosismo, irritação, medo e uma porção de outras coisas ruins que a carne gera aí dentro. Você não acrescenta nada. Palavras do Senhor Jesus. Agora vamos dar um pulinho no verso 31. Portanto, não vos inquieteis, não fique reclamando, murmurando, receba o conselho, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Receba essa palavra. Receba você também. Ore. Aprenda a ter paciência. Aprenda a esperar. E Ele vai suprir isso que você precisa. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Se entregue aos cuidados de Deus. Coloque diante dEle tudo aquilo que você precisa. E espere. O Pai Celestial não vai desamparar você. É isso que Jesus está ensinando. Deus vai suprir as suas necessidades. E mais a mais, você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Já dizia o profeta Zacarias, capítulo 2, verso 8. 2:8. Ai daquele que tocar, ai daquele que se levantar contra a menina dos olhos de Deus. Medite nessa palavra, tome nota, Zacarias, capítulo 2, verso 8. Família da fé, você é a menina dos olhos de Deus. A dona divina deve estar pulando agora, porque o pastor Heraldo sempre a saúda assim, ô menina dos olhos de Deus. Não só ela, mas todos vocês em o nome do Senhor Jesus. É a menina dos olhos de Deus. Amém? É nessa fé que o Senhor Jesus quer que todos estejamos. Se entregue aos cuidados do Senhor. Ele trará a existência o que você precisa em o nome do Senhor Jesus. E no verso aqui, do capítulo 6, verso 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fale besteiras. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que vai ser de mim, Deus? Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Uma pessoa ansiosa, ela não para de reclamar, viu? Tem pessoas que reclamam de tudo. Ela reclama quando sai, ela reclama quando vai pegar o ônibus, ela reclama quando está na fila do banco, do correio, da padaria, do supermercado. Tudo a pessoa reclama. Até quando ela vai realizar um passeio. Ah, se soubesse que era tão longe, eu não ia vir. Tem pessoas que não têm paciência
ela reclama de um tudo, deixa de ser ingrato e passa a ser uma pessoa mais agradecida, agradecido pelo que você tem hoje, e Deus vai acrescentar muito mais na tua vida, em nome de Jesus. E concluindo aqui o verso 34 do livro de Mateus, capítulo 6, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Enfrente o mal de hoje, e o mal de amanhã, deixe para amanhã. Não sofra por antecipação com o que ainda vai acontecer depois de amanhã, ou mês que vem, ou a semana que vem. Viva o dia de hoje. E esse é o conselho de Deus para todos nós nessa manhã abençoada, que eu declaro você colocando em prática em nome de Jesus. E na próxima reunião, a gente vai receber mais de Deus. Vamos agora falar com Ele, vamos orar, vamos chamar a existência, vamos colocar em prática o que está descrito lá em Hebreus 11, verso 3. Pela palavra, chamando a existência as coisas que não existem, para que passe a existir. Você que nesse momento, ora junto comigo, receba. Deus não desampara um filho, e você é um filho de Deus. Você mãe, você pai, chefe de família, você filho, que está presenciando as dificuldades no seu lar, a luta que o seu pai está enfrentando, a sua mãe, enfim. Deus não desampara um filho que se aproxima, que fala com Ele, que pede por socorro, por sua ajuda. Esse Deus não desampara, meu amado. E eu recebo a existência do seu milagre. Coloque nesse momento, você mãe, você pai, você filho, você esposa, você marido, família da fé, você que me acompanha sempre através da internet, coloque nesse momento diante do seu Deus, diante da ministração dos anjos, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, isso, tudo aquilo que você precisa para a sua saúde, tudo aquilo que você precisa no seu trabalho, tudo aquilo que você precisa na sua família. Todo que nele crer não será envergonhado. Portanto, faça a sua oração. Coloque diante do Criador dos céus e da terra tudo aquilo que você precisa. Você vai receber, meu amado, abençoado, em sua vida, o livramento de Deus nessa perseguição, nessa injustiça. Receba os teus anjos, Senhor, trazendo
livramento para o teu povo, para os teus filhos eleitos e abençoados. Receba, Senhor, o teu conforto a essa vida que está em depressão, que se sente triste só. Eu recebo o teu consolo, o teu conforto. Que essa pessoa sinta a tua paz, o teu amor, que o Senhor é com ela. Essa pessoa que se encontra, meu Deus, chorando nesse momento, essa pessoa que se encontra em depressão, com o pensamento: ah, Deus me abandonou. Que ela sinta o teu conforto, e que o Senhor é com ela, e que ela não está só nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados somos, porque estamos vivendo esta fé. Não estamos vendo, não estamos tocando, mas aqui dentro do nosso coração é uma realidade, é uma convicção. Eu vou tomar posse, eu creio, vai acontecer, vai se materializar em minha vida, em nome de Jesus. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Tenham todos a melhor semana da sua vida, a ministração dos anjos, e creia, a mão forte de Deus, a grandeza de Deus está ministrando através de seus anjos ao seu favor, porque Ele diz: os que se apegam a mim com amor, eu não desamparo. Quando Ele clama por socorro, eu responderei. Então esteja certa a sua resposta, em nome de Jesus. Um dia abençoado a todos, e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.